Defensores do templo. Defensores do templo. Esses dias para trás veio a palavra do Senhor para mim sobre defensores do templo. E me levou em João capítulo 2, do versículo 13 em diante. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isto? E Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo, e em 3 dias levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu os levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito: destruir este templo. Defensores do templo. Olha, hoje nós estamos seguindo nos últimos dias mesmos, e nós sabemos que existem vários templos em todas as regiões, no mundo afora, no Brasil, em Minas, que eu moro aqui. Existem vários templos, várias pessoas pregando dentro desses templos, dos templos que são feitos por mãos de homens. Mas a palavra também fala de um templo que foi feito pela mão de Deus. E este templo é o corpo de Cristo, porque ele diz, versículo 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Então existem 2 tipos de pessoas que defendem 2 templos diferentes uns dos outros. Existem os que defendem o templo feito por mãos de homens, e existem aqueles que defendem o templo feito pela mão de Deus. E esse templo que é feito pela mão de Deus, ele não se baseia em estar dentro de um templo feito por mão de homens. O templo que Deus criou, ele não habita dentro de um templo feito por mão de homens. Ele não está ali. Ele está em 4 cantos da terra. Ele não se limita a um espaço, porque ele não cabe dentro. A palavra fala que ele não poderia caber dentro de um templo feito por mão de homem. O templo de Deus, o corpo de Cristo, ele está nos 4 cantos dessa terra. Mas nós, homens, por causa da nossa corrupção que existe dentro de nós invertemos as coisas e começamos a defender os templos feitos por mão de homem, dizendo que este lugar é o que vai dar salvação à pessoa. Se está nessa religião X, será salvo. Se está na religião Y, está condenado. E aí uns acusando os outros, uns falando dos outros. E com isso a prática do amor ao próximo foi esquecido. O mandamento é esquecido. Eu defendo sobre o templo do corpo de Cristo. O templo do corpo de Cristo está dentro de algum templo feito por mão de homem? Sim, existem pessoas salvas dentro de templos feitos por mão de homem. Mas não é somente lá. Não se baseia somente lá. O templo de Cristo, quem faz parte dele, em 1 Coríntios, capítulo 1, vai dizer para nós assim, sobre o templo de Cristo. Quem são eles? Onde eles estão? Como eles procedem? Como eles agem? Qual é a noção que eles têm sobre Cristo?
Em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Com todos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E o Senhor Jesus Cristo, para a mulher samaritana que ficava preocupada onde se deveria se adorar, se era em Jerusalém, no templo ou no monte, porque ela fala isso para o Senhor Jesus Cristo. E a resposta dele foi: é chegada a hora, e agora o é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O corpo de Cristo anda em espírito e em verdade, e é nos 4 cantos dessa terra. E eles invocam nos 4 cantos dessa terra. Ele é a igreja de Cristo perseguidas na China, na Arábia, em vários países do mundo que a perseguição está aumentando, na África. Homens que estão tendo suas vidas ceifadas por amor ao evangelho de Cristo. Não o evangelho fajuto que tem sido pregado por aí. Homens que entregam suas vidas e como ovelhas mudas vão ao matadouro. Estes são templos de Cristo. Não renunciam à fé, mas pregam o evangelho para onde quer que seja, eles estão lá, entregando-se ao evangelho. Porque Cristo está neles. Este sim é templo. E com eles cearei, e com ele, neles habitarei, e farei deles minha casa. Porque a minha casa será chamada casa de oração. É um povo que ora, é um povo que adora, é um povo que lê, é um povo que busca, um povo que se entrega em um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Este é Jesus Cristo. Este é o templo de Cristo. Então pare de debater onde é o templo, porque não é a sua congregação exclusiva. Você não faz parte de um povo exclusivista, onde se você dentro dessa era, deste tempo, 2025, acha que só sua igreja é salva, você está condenando todas as outras demais congregações anteriores e achando que só vocês é o salvo. Enganando e sendo enganado pela sua própria má concupiscência, sua má compreensão da palavra. E Jesus disse: destrua esse templo, e em 3 dias o edificarei. O templo, corpo de Cristo. Amém.